Sabendo então a definição de metro, de comprimento, a gente pode falar um pouco mais sobre o volume. Olha só, você certamente já passou por essa situação de estar no trânsito e ter um caminhão na sua frente com uma placa dessa. Veículo longo, comprimento 22,40 metros. Então, nesse caso, nós temos uma das medidas de comprimento do caminhão. Só que ele é um objeto tridimensional, ele tem 3 dimensões. Por isso, a gente precisa considerar não apenas o seu comprimento, mas muitas vezes a gente também precisa de outras informações. É claro que aqui o comprimento é importante, porque se você quiser fazer uma ultrapassagem nesse caminhão, você precisa estar ciente de que você vai ter que percorrer essa distância toda para ultrapassar o caminhão. Agora, em outras situações pode ser importante também considerar as outras dimensões desse caminhão, ou seja, a sua altura, a distância da sua base até o seu topo e também a sua largura, né? Ou seja, essa distância aqui entre a lateral de um lado até a outra lateral. E aqui ainda no caso está comentando sobre não considerar o avanço lateral dos espelhos, ou seja, apesar do espelho retrovisor ir um pouco mais para fora, a gente só considera a parte da lataria aqui. E para calcular a altura, a gente precisa considerar aí a parte mais alta da carroceria ou das mercadorias. Então, a gente conseguiria, com base nessas 3 dimensões, largura, comprimento e altura, calcular o volume desse caminhão, ou pelo menos uma estimativa, uma aproximação do volume desse caminhão. Pergunta: qual que é a diferença entre comprimento e largura? A gente muitas vezes define o comprimento como sendo, para simplificar, o lado mais comprido, né? O maior dos lados entre a largura e o comprimento vai ser maior do que a largura, tá? E a altura é a dimensão vertical. Agora, o volume então é o quê? É o espaço ocupado por um objeto. No caso do caminhão é fácil de calcular esse volume porque ele é o volume de um bloco retangular. Agora, é importante comentar também que no sistema internacional o volume é medido em metros cúbicos. Naturalmente, a gente tem outras formas de medir volume, como por exemplo, ele pode ser medido em centímetros cúbicos, pode ser medido em litros ou mililitros, por exemplo. Mas usando o sistema internacional, ele pode ser medido em polegadas cúbicas, aqui está escrito errado, cúbicas, que seria representado como pol 3 ou in 3, porque in aqui é a abreviação de inch, tem que saber falar inglês, inches, que é INCHES, que significa polegadas, né? E outras unidades de medida também são válidas, tá? Aí, no caso do caminhão, é fácil calcular porque é o volume de um bloco retangular. E aqui a gente tem um lembrete lá das suas aulas de matemática, a forma de calcular o volume de outros sólidos, né? Outros sólidos geométricos, como por exemplo o cubo. O cubo é fácil também, basta você pegar o lado dele e elevar o cubo. No caso do bloco retangular ou paralelepípedo, você multiplica as 3 dimensões. No caso aqui, ó, o A seria a maior medida, né? A gente chamaria então de comprimento. O B é a altura. Na verdade não ficou muito claro aqui se o A é a altura ou se é o B. Tá parecendo mais que o A é a altura, né? Então seria A de altura não, né? O A representando a altura, o B representando o comprimento e o C representando a largura. A gente tem também aqui o do cilindro. Então no cilindro, se aqui é o raio, o volume é calculado como sendo πr2, π vezes r2 vezes a altura h. No caso da esfera é 4/3 de πr3. Do cone é 1/3 de πr2 vezes h. E da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Isso aqui é a pirâmide com base quadrada. Então essas daqui são algumas formas de se calcular o volume em sólidos geométricos mais comum.